Filipenses capítulo 2. Podemos? Sim ou não? Vamos começar no versículo de número 5 até o 9. Bora lá. Bora. Estou esperando. 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vamos no 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Digam amém. Pelo menos o amém sai, né? Então vamos voltar, para a gente poder chegar a esse nível de que toda língua confesse, que todo joelho se dobre diante deste nome poderoso, que é o nome de Jesus, o qual nós, como cristãos, aprendermos a utilizar. Neste nome há poder. E quando você tiver conhecimento das promessas de Deus determinadas para a sua vida, você pode orar neste nome e essas promessas irão se cumprir, para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido, né? Então, só que ele diz o seguinte: para este nome ter efeito, o qual ele está aí colocado, principalmente nos versículos 9, 10 e 11, é necessário que nós façamos alguns ajustes antes. O primeiro ajuste está no versículo 5, onde nós conversamos. Porque ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Ele diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Mas o que ele fez? Aniquilou-se. Tem uma tradução que, se não me falha, acho que é a RA, aliás, acho que essa é a RC, né? A RA, é ela mesmo que diz assim: esvaziou-se, né? Então ele esvaziou. O que é aniquilar dá o sentido de que tenha destruído. Aniquilou, destruiu, acabou, né? Mas na verdade o que Jesus ele fez? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja bem, quem era Jesus, como ele é colocado e como ele é conhecido? Ele estava e veio como filho. Você vai pegar na sua Bíblia, você vai ver que em algumas situações Deus se manifesta como pai, se manifesta como juiz, se manifesta também, né? Aqui ele está se manifestando como Espírito Santo, se manifesta como filho, mas é o mesmo, não é três. Amém, gente? Não é três, é um só. Vocês lembram
da época que eu falei aqui do padre e do pastor? Lembra, não? No final você me pede para poder lembrar que eu não vou parar. Embora tenha tudo a ver com o que a gente está falando, mas eu não vou parar para poder falar porque eu não quero perder o meu raciocínio aqui e, de repente, a gente pode não pegar de volta, né? Então, quando Jesus, ele tendo a forma de Deus, o que ele faz? Ele não veio com os seus, digamos, tem uma palavrinha que sumiu aqui agora, né? Atributos divinos. Ele não veio com seus atributos divinos. Ele veio como ser humano. A maior, talvez, a gente analisando assim, a maior humilhação de Jesus não foi no Calvário. Não foi o que ele passou sendo preso, castigado, ali à dor, e sendo crucificado na cruz, carregando madeiro pelas ruas, caindo, levantando. Talvez aquela não foi a maior humilhação, não. A maior humilhação dele tenha sido ele sendo Deus, né? Sendo divino, sendo santo, sendo de um outro nível, de um outro naipe, e ele ter que assumir a sua forma humana. Embora nessa forma que ele assumiu, ele não pecou, ele não falhou, ele não errou, mas ele veio conviver no meio de nós. É a mesma coisa de um príncipe sair do palácio e morar no chiqueiro. Para você poder entender mais ou menos a situação, né? Porque ele vem para um mundo totalmente desconectado, sujo, imoral, profano. Um mundo todo maluco, quando a Bíblia descreve para nós que não havia nenhum justo, nenhum sequer, não tinha uma pessoa só fazendo a coisa certa, irmão, está tudo errado, e Jesus vem para viver no meio disso, no meio dessa situação toda, né? No meio dessa coisa toda. Então, talvez essa foi a maior humilhação que ele tenha sofrido, e ele fez isso por sua conta própria, não foi que ele foi obrigado, não. Então, foi para ele poder assumir essa forma humana, e ainda além de uma forma humana, uma palavra bonitinha ali, né? Ele sendo o Senhor, o Criador de tudo, o inventor de tudo, o detentor de tudo, ele larga essa forma e ele assume a forma de quê? De empregado do que ele criou. Você já parou para você poder pensar nisso? Por que eu e você, às vezes, oramos no nome de Jesus e não sai nem a folha, nem o cabelo da cabeça, né, irmão? Para de cair. Mas por quê? Ele está falando que nós temos que termos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Nós precisamos nos esvaziar do nosso ego, né? Muitas vezes não é demônio, não, irmão. E se existe um demônio, qual é o demônio? Qual é o demônio? Qual é o seu nome? Carlos Soares. Né? Porque às vezes o demônio é o meu ego. Eu não quero descer do meu patamar. Eu não quero descer. Por isso que soou estranho, por exemplo, para os discípulos, que Jesus era para eles, ele era visto e ele era tido como mestre. Agora, como que pode ele, como mestre, lavar os pés deles? Você está entendendo por que Pedro não queria aceitar? Porque aquilo não era trabalho de um mestre, aquilo era trabalho de um servo. Como é que nós estamos? Como é que está a sua forma? Tem crente que diz assim, por exemplo, pastor, lá em casa só eu que venho na igreja e só eu que sirvo a Deus. E você acha que você é melhor do que os outros que não vêm?
Só de você achar isso, você já é o pior de todos. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele não usurpou, ele não fez isso tomando para si. Ele não assumiu isso apenas com a prerrogativa dele ser Deus e ele desceria, ele era Deus em cima, seria Deus aqui embaixo. Não, ele é Deus em cima, aqui embaixo ele assumiu a forma de um escravo. Você consegue fazer isso, irmão? Deixar a posição de senhor, onde às vezes você tem razão. Você tem razão no que você vai falar, você tem razão no que você vai fazer, mas você é capaz de deixar a razão e agir de outra forma? Ou dentro de você a razão grita e você diz, eu não baixo a minha cabeça para ninguém. Já viu aquelas pessoas que falam assim com todo orgulho, eu não baixo a minha cabeça para homem nenhum. A mulher fala isso, né? Eu não baixo a minha cabeça para mulher nenhuma, eu não baixo a minha cabeça para ninguém. As pessoas às vezes falam isso. Não significa que você abaixando a cabeça para alguém, você é inferior a ela. Se você abaixa a cabeça para alguém, significa que você é melhor do que ela. Porque ela não baixa, mas você baixa. Lembra que Jesus falou que para ser o maior de todos, tem que ser o menor? Tem que ser o servo de todos? Se você quiser mandar em todos, ele diz assim, sirva, seja o servo de todos. Porque tipo assim, para você fazer algo para mim aqui, talvez na sua cabeça você vai falar assim, é o pastor, ele é o líder, né, da igreja, ele é o líder do Estado, então, claro, vou fazer para ele, ele merece. E para você fazer para o Bosco? O Bosco não, o Bosco tem perna, levanta e faz. Quer dizer que para mim, que tenho uma posição, você faz, mas para o outro que não tem a posição que a minha, a esse você não vai fazer. É por isso que às vezes a gente ora no nome de Jesus e não acontece nada com a gente. Às vezes a gente pede algo para Deus no nome de Jesus e não acontece nada com a gente. Por quê? Porque não é esse o sentimento que nós temos. Porque às vezes nós não queremos deixar o nosso nível, o nosso patamar, para a gente poder descer, como por exemplo, o Kenneth Hagin, por exemplo, ele diz num livro chamado O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, ele diz o seguinte, para você levantar uma pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é descer ao nível que a pessoa está, para você poder levantar ela. Porque em pé você não vai conseguir. Se você não descer no nível que a pessoa está, você não levanta ela. Por que Jesus teve que assumir a forma humana? Se você vai ver essa explicação, por exemplo, lá no capítulo 10 de João, quando Jesus disse que o bom pastor, ele passou pela porta. Ele não arrombou a casa e nem tirou o telhado e nem arrombou a janela, nem a porta para entrar. Ele passou pela porta. Ou seja, Jesus, sendo Deus, veio neste mundo de uma forma natural. Ele podia ter se materializado uma luz, um fogo. Não diz os crentes assim, eu vi uma luz, vi um fogo, vi não sei o quê. Não, vamos pular essa parte. Essa parte não fica legal não, né? Então, Jesus poderia somente ter se materializado dessa forma, mas não, ele assumiu a forma humana, nascendo igual toda criança nasce, vindo de uma mulher, né, como toda criança vem, né, vai nascer de uma mulher, ele vem de toda forma normal, porém, ele faz de uma forma totalmente o contrário do que os humanos faziam. Interessante, ele não nasceu numa família rica, não, nasceu numa família pobre, paupérrima, né? Tanto que, para poder nascer, nasceu numa manjedoura, não tinha nem lugar onde ficar, né? Não sei se não tinha dinheiro para pagar, a Bíblia diz que também o local estava cheio, né? As pessoas, a cidade estava cheia,
Às vezes eu já cheguei, por exemplo, em cidades que você procura um hotel, você não acha, está cheio, às vezes tem um show, alguma coisa, os hotéis estão cheios, você não vai achar lugar de dormir. Pode ser que tenha sido isso lá, que tenha ocorrido e eles não tinham lugar onde pousar, né? Mas tinha apenas o estábulo lá no meio dos animais, ou seja, já que não tinha um lugar no meio dos homens, no meio dos animais, foi esse lugar mesmo. Para você ver onde Jesus vai nascer, né? E também ele cresce, e ele não cresce com essa questão do luxo. Pelo contrário, ele chegou a momento, por exemplo, de dizer: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus não tinha um lugar onde todo ser humano, por exemplo, nós temos aquela convicção, né? Tem que ter sempre um lugar para chamar de meu. Minha casa, meu sítio, minha terra. Alguns chamam minha casa minha dívida, né? Mas vamos pular essa parte também não é agradável. Então veja bem, ele sendo Deus, ele não usurpou, ele não vem como Deus, ele deixa as suas prerrogativas, ele deixa os seus atributos divinos. Nasce, poderia ter dor de ouvido, diarreia, poderia ter qualquer coisa como qualquer criança pode ter. Ele nasce vulnerável, você vê que ele já é ameaçado de morte, já tem que fugir, esconder ele do Herodes para não morrer. Então, Deus não vê assim, não, eu vou facilitar para ele. Isso é para você poder entender que Deus não facilita para ninguém. Se ele não facilitou para Jesus, ele vai facilitar para você? Que você dá o dízimo, que você dá oferta, que você é patrocinador? Vai não, irmão. Vai facilitar se você assumir a forma que ele também assumiu. Se a gente descer do salto, sair da arrogância, deixar aquelas coisas que a gente acha que por a gente ser bonitinho, que a gente é assim, que a gente é especial, tira isso da sua cabeça. Se esvazia do seu ego, de achar que você é melhor do que o cara que não bebe, do que o que não fuma, do que o que não prostitui. Talvez somos até piores do que eles, por sermos arrogantes, soberbos, presunçosos, gananciosos, avarentos. Às vezes temos até problemas piores, mas por estarmos na igreja, ou por fazermos oração, por carregarmos a Bíblia, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, em vários sentidos. Inclusive dos da nossa casa, que não está na mesma pegada que a nossa. Porque às vezes as pessoas medem fé se a pessoa está na igreja ou não. Se ela está na igreja, ela é de Deus. Se ela não está na igreja, ela é do demônio. Se ela está na igreja, mas não faz o que eu quero, ela ainda não é crente, porque ela tem que fazer o que eu quero. Não é nem o que Deus pede. E o que Deus quer que eu e você façamos? Como Jesus, se esvaziar. Se você não se esvazia, Deus não pode te encher. Você já está cheio. Você está entendendo porque tem gente que vem para a igreja e não muda? Porque está cheio, já vem cheio e permanece cheio. Jesus, para poder vir a este mundo, ele esvaziou-se do que ele era, para se tornar quem ele precisava se tornar. Quando você e eu viemos do mundo, nós viemos cheios de defeitos, manias, crenças, jeito, maneira, comportamento, e nós temos que nos esvaziar destas coisas e assumirmos a forma de servo. Por quê? Por uma coisa simples. Quer ver? João 12, versículo 26. Vamos ver aqui. Jesus disse assim, ó: se alguém me serve, faça o quê? Quem serve tem que fazer o quê? Se alguém me serve, siga-me.
Jesus não me chamou para a igreja para fazer corrente, nem campanha, nem dizimar, nem ofertar. Jesus me chamou para a igreja para me tornar um servo. Dizia meu avô, e uma vez eu li um livro, como é que é o nome do livro, gente? Esqueci o nome do livro agora. Não te daria. Nesse livro, o autor diz o seguinte: quem não serve, não serve. Parece uma redundância, né? Olha o que ele está querendo te dizer assim: se você não serve a Deus, você não serve para nada. Meu avô usou essa expressão quando ele me disse assim: ô Carlos, ô meu filho, ele não me chamava de Carlos, ô meu filho, você sabe por que seu pai sempre se deu bem na vida? Eu falei: não, vô, nunca prestei atenção nisso não. Ele falou assim: porque o seu pai, quando ele tinha dinheiro, ele era a mesma pessoa que fazia tudo para todo mundo. E quando teu pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha, ele serviu a quem ele trabalhava como se ele estivesse trabalhando para ele. Então, meu filho, se você trabalha para alguém, trabalhe como se fosse para você. Não trabalhe como se fosse para o seu patrão. Trabalhe como se fosse por você, porque foi isso que fez o seu pai se dar bem. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? A mesma coisa que levantou Jesus é a mesma coisa que também me levanta. É a mesma coisa que também levanta você. Deus não vai mudar, não. Ah, não, mas eu ajudo muito a igreja. Ah, mas servir a Deus é só trazer dízimo e oferta para a igreja, irmão? Às vezes o serviço está mais lá fora do que aqui dentro. No ajudar, socorrer, orar, evangelizar alguém, animar, levar esperança a um coração perdido, assistir uma pessoa na sua dificuldade. Às vezes o serviço está mais fora do que dentro de igreja. Tem gente preocupada em fazer as coisas dentro da igreja e às vezes a própria família está abandonada em casa. Uma vez, por exemplo, eu tive um amigo meu que ele chegou para mim, ele trabalhava comigo, ele chegou para mim e falou assim: olha, o pastor, eu vou sair do ministério porque eu vou para a África. Eu tenho um chamado de Deus, eu sempre sonhei com a África. Eu olhei para ele e falei: irmão, eu acho que todos nós temos que ter um cuidado com todos os continentes. Agora, aqui no Brasil tem tanta gente perdida, tanto quanto tem na África. E talvez você está saindo para ir para a África para ganhar gente lá para Deus, e o seu pai e a sua mãe já são de Jesus, já estão firmados com Deus? Não, mas o meu chamado é a África. Tudo bem, ele foi. Um dia o pai dele adoeceu, ele voltou para visitar o pai, quando ele chegou lá, o pai morreu. E aí? Ele perdeu o pai dentro de casa. Mas foi para a África para ganhar alguém. E a Bíblia diz que se eu não cuido da minha casa, eu sou pior do que quem? De quem? 1 Timóteo 5,8. O que ele diz que nós somos? Pior do que o infiel. A primeira pessoa para quem eu devo testemunhar, a primeira pessoa para quem eu devo falar, é os da minha casa. Cuidar não é só o cuidado espiritual, de orar, é o afetivo. Às vezes tem pessoas que o que elas precisam? Elas precisam de esperança, elas precisam de firmeza, elas precisam de encorajamento. Cuidar às vezes, dar condições melhores para as pessoas na sua casa. Ajudá-los de uma forma mais concreta e de fato. Então, por isso ele diz: se alguém me serve, segue-me. Onde eu estiver,
ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Eu estou falando de João 12, 26. Então, se eu sirvo, né, Jesus assumiu a forma de quê? De servo. Eu sou chamado para servir, mas para seguir Jesus. Olha para cá. Eu te falei que às vezes o serviço está mais fora do que aqui dentro, né? Você viu que Jesus nem sempre estava lá dentro do templo, mas estava trabalhando lá fora, visitando doente, curando enfermo, expulsando demônio. Era lá dentro do templo, não. Tem gente muito preocupada com o serviço dentro, como às vezes, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo de um pastor, ele falando o seguinte: tinha uma obreira na igreja dele, que era aquelas pessoas assim prestativas, que não deixava faltar nada, aquelas pessoas estavam sempre ali trabalhando. E aí um dia essa obreira faltou, ele foi fazer uma visita na casa dela, chegou lá, a casa estava um podridão, meio-dia a mulher estava acordando para levantar ainda, e tudo sujo, jogado, os filhos tudo fedorento, mas lá na igreja ela limpava tudo, deixava tudo limpinho. Na igreja ela deixava um brinco, mas lá na casa dela tudo fedorento, jogado, né? O marido, a comida fora de hora, as coisas assim, para o trabalho sem tomar um café, que ela não levantasse sequer fazer um café, mas lá na igreja ela era aquela pessoa nota 10 com o pastor. Mas em casa, com a família, o que ela fazia para a família? Nada, irmão. O primeiro que nós temos que cuidar é da nossa casa. Servir seu marido, servir seus filhos, servir sua esposa, servir os seus pais, servir os seus irmãos. O que José fez, por exemplo, na época da fome no Egito? Ele traz os seus irmãos e ele leva eles e diz: olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar, vai ter mais anos de fome, mas eu vou cuidar de vocês. Deus mandou-me à frente de vocês para cuidar de vocês, preparar tudo e cuidar de vocês. O que os irmãos de José fizeram com ele? Venderam ele. Mas vamos partir do pressuposto que ele não era crente, né, irmão? Quem é que era crente? Era o José. Quem é que é crente? Parte-se do pressuposto que seja a gente que está aqui na igreja escutando essa pregação. A família não seja, talvez a nossa família seja uma família bagunçada como a família do José, aonde tem briga, traição, aonde tem ofensas, aonde tem descaso, aonde tem rejeição. É a nossa casa. Às vezes as coisas só se repetem, mas nós temos que ter o mesmo que houve, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era o próprio Deus, mas ele se torna humano para servir o humano. O que Deus quer que eu e você façamos? Servir uns aos outros. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Ajude-as, escute-as, ore por elas, aconselhe, oriente. Isso é servir a Deus. O sacerdote, quando viu a parábola do bom samaritano, quando ele viu o samaritano caiu, o que o sacerdote estava preocupado? Com o serviço no templo. Mas tinha um homem caído, morrendo. Aí veio o ajudante dele lá, acho que foi o pastor Evan, né? Primeiro passou o pastor Tony: não, estou atrasado para começar o culto. Aí depois veio o pastor Evan: não, estou atrasado para cuidar dos obreiros. Aí por último veio o cara que não é nem obreiro, nem membro da igreja, para dar o que o cara precisava, levanta o cidadão, leva ele para o hospital, paga a conta, o tratamento do sujeito, sem conhecer ele. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo dele? Quem era? Quem foi? O que parou e ajudou. E o pior, Jesus matou eles de raiva, porque ele falou que o cara que parou, desceu, era um samaritano. E os judeus diziam: o samaritano tem demônio, é um endemoniado. O endemoniado está com mais juízo do que o crente religioso, o pastor e o auxiliar dele. Jesus, nossa, aquilo foi. Olha, Jesus deu assim não foi de luva de perica, não, foi com luva assim, com taxinha de prego, rasgando.
assim no rosto, passando só assim, ó. Os camaradas devem ter dado um ataque do coração naquele momento, né, irmão? Por quê? Porque Jesus está falando, o serviço para Deus está mais fora do que dentro do templo. Né? E que às vezes a gente não quer prestar esse serviço para Deus. Porque às vezes é um serviço que não é visto, não é reconhecido. Talvez é melhor o serviço aqui dentro, a igreja cheia. Esse pastor, quando ele vem para cá, a igreja cresceu, a igreja está lotada. Né? Porque eu trabalho dentro. E o trabalho lá fora? Como é que está? Porque a gente está preocupado de encher a igreja. E às vezes a gente não está preocupado de levantar as pessoas caídas, de socorrer os necessitados, de estender a mão àquele que está com problema. Porque nós temos que ir para a igreja servir a Deus. Enquanto os outros, do nosso lado, ou dentro da nossa casa, estão lá, morrendo à míngua. Entregue-se a si mesmo. Por isso que Jesus disse, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Por que que Deus honrou a Jesus? Então, parte do princípio. Ele deixa a sua forma, não usurpou se tornar igual. Você pode ver, por exemplo, que se Jesus não usurpou, não tomou à força a igualdade com Deus, você pode ver que a tentação de Eva, a serpente propôs para ela, o quê? Vai ser igual a Deus. Será que Jesus também não foi tocado nisso daí? Né? Ser igual. Mas a Bíblia diz que ele não leva isso porque ele se esvazia. E quando ele se esvazia, ele toma a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Versículo 8 lá de Filipenses 2. Ele diz, e achado na forma de homem. O que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Uau! Nossa, Paulo falava umas coisas tão esquisitas, né, irmão? Tão estranhas. Né? Por quê? O que levou Jesus a humilhar a si mesmo? Porque às vezes humilhar os outros a gente sabe fazer. Toda pessoa que quer mandar nos outros é aquela pessoa que quer humilhar alguém. O que Jesus ele faz? Ele humilha a si mesmo, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Porque significa que quando você tem que obedecer, você está submetendo a alguém. Lembra de Pilatos? Quando Jesus disse assim para eles, se não fosse pelo meu Pai, nenhum poder você teria sobre mim. Mas Jesus não submeteu a Pilatos? E ele estava submetendo a Pilatos por causa de quem? Por causa de Deus. Agora, ele sendo Deus, se submete ao homem. E por que ele se submete? Por que ele se submete ao homem se ele era o próprio? Porque a maior forma de humilhação é quando você tem razão e você abre o direito da sua razão para não acabar com o outro. Você tem até razão de fazer. E você não faz porque você não é igual àquela pessoa. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do próprio José. Os irmãos de José não debochavam dele, não chamavam ele de sonhador, não jogaram ele no buraco, depois não vendeu ele para o Egito. Vendeu ou não vendeu? José tinha todo o direito de fazer a mesma coisa com ele, não tinha? Ainda mais agora que ele é o governador. Ele era o cara que se ele falasse alguma coisa e o faraó não contestasse, está feito. Ele podia ter mandado matar seus irmãos, quem iria questionar? Quem questionaria, irmão? No Egito ninguém, mas no céu alguém questionaria. Por quê?
Porque Deus não te eleva para você controlar os outros, Deus te eleva para você controlar a si mesmo. Porque dominar os outros é muito fácil, dominar nós mesmos é que é o nosso grande desafio. Às vezes, o Anilton me dá direito de fazer maldade com ele, mas eu não faço maldade com ele para mim não me tornar igual a ele, que fez a maldade comigo. Ô, Anilton, não vai fazer isso comigo não, viu? Por favor. Vai que eu fico dando ideia para o Anilton, né, irmão? Eu só estou fazendo uma comparação, porque eu estou olhando ele atrás da câmera ali, então... Então eu lembrei dele para fazer o exemplo, né? Então a pessoa faz uma maldade com você, você tem todo direito de revidar, tem ou não tem? Mas você tem a escolha de não fazê-lo. Jesus, por exemplo, tinha todo o direito, mas ele não exerceu o direito que tinha, até submetendo aquele que não deveria se submeter. E morrer de uma forma... E olha que eu e você, a gente nem morre. A gente pode passar uma raiva, né, irmão? Uma raiva a gente passa. Uma indignação, uma revolta, a gente vai até passar. Mas morrer não morre. Quanta raiva você já passou e você está aqui me vendo? Então você não morreu, nem de raiva. Eu estou morrendo de raiva, pastor. Pois é, mas nem de raiva você morreu, você está aqui me ouvindo. Agora, Jesus não só submeteu, mas ele se submete de uma forma, de uma morte terrível, que é uma morte de cruz, que é uma morte na qual ele não tinha que estar ali, e ele está ali porque ele está indo no nosso lugar. E quando ele faz isso, o que a Bíblia diz que Deus faz com ele? É a mesma coisa, o caminho é esse, irmão. Se você quer, versículo 9, irmão, se liga aí na pregação. Isso, obrigado. Pelo que também Deus o exaltou. Quando Jesus se humilha e obedece, morre daquela forma trágica, o que a Bíblia diz que Deus fez? Deus o exaltou soberanamente, acima, colocou acima de tudo quanto é coisa, de homem, de ser, de demônios, do céu. Deus coloca ele acima de tudo e dá a ele um nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que o nome de Jesus vai ter poder e eficácia na minha vida e na sua? Quando a gente tomar os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus. Aí a gente pode fazer o uso do nome, que o nome vai estar acima. Eu me lembro de muitas vezes, quando a gente ora assim, às vezes manifesta aqueles espíritos malignos, bravos, igual a gente já pegou uns aqui no Mato Grosso. Aqui. Vamos pegar mais. E às vezes o demônio quer partir para cima da gente, quer arrebentar a gente, quer acabar com a nossa raça. Hoje eu acabo contigo, gordinho. Quando eu era magro, magrelo, hoje eu te pego. Quando eu engordei, gordinho, hoje eu te arrebento. Mas quando eu mais detestei, foi um dia que eu estava fazendo a libertação de uma moça. Esse dia eu fiquei com raiva do diabo, irmão. E o pior é que nem sempre o diabo é mentiroso. Uma hora dessa eu vou pregar sobre isso. Eu estava fazendo a libertação da moça, o demônio manifestado, e eu escorei na mesinha assim do computador, eu escorei nela e tipo assim me deu um apoio, né? Igual um dia o comissionário escorou numa mesa, quando ele veio aqui, ele escorou numa mesa aqui, aí ele falou assim, eu vou ver primeiro se a mesa aguenta meu peso, depois eu sento em cima dela, né? Então ele testou, a mesa não caiu, aí ele sentou. Eu não testei não, irmão, a mesa escorou, eu fui sentar, a mesa, brá, pum, quebrou.
O demônio virou, deu aquela gargalhada e disse assim: está precisando fazer uma academia e perder um peso, hein? Miserável. Esse dia eu fiquei passado, irmão. Esse dia eu fiquei com raiva demais do diabo. Por isso que eu digo para você, nem sempre ele fala mentira. Às vezes ele fala a verdade. Ainda que seja para nos humilhar, vai que fala, né? E aí que foi, aí que eu tive que me acalmar, porque você com raiva aí que você não vai libertar ninguém mesmo. Eu ainda tive que me acalmar, me concentrar, engolir meu choro, minha indignação, minha revolta, para eu conseguir libertar a moça, mas ela saiu de lá liberta, graças a Deus, porque a Bíblia diz aí, ó, que toda língua tem que confessar, admitir, aceitar, acatar. Os demônios podem resistir, podem se negar? Pode. Mas não pode resistir até retroceder. Ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que concordar. Ele vai ter que engolir seco. Mas quando você conhece o que é que Cristo te deu, o que é que você tem em Cristo e você faz o uso disso. Como várias vezes, como já falei com você, às vezes tem demônio que ele não quer submeter. Já vi demônio assim jogar o obreiro para cima, quebrar cadeira, jogar banco por alto, fazer um monte de coisa. E parece que aquele dia ele vai destruir a igreja. Não, já vi uma vez, por exemplo, uma mulher manifestada. A gente tinha um púlpito que ele era de metalon e eu ainda estava terminando ele, não tinha nem terminado ainda. Era 6 homens para tirar do lugar, mas a mulher manifestada, ela pegou o púlpito e levantou comigo nele ainda para jogar para fora, por uma janela que cairia do 2º andar no meio da rua. O demônio queria matar mesmo, né? Aí começou a briga, você vai pôr no chão, não põe, põe no chão, põe, não põe, põe, não põe, põe. Você vai ter que pôr, em nome de Jesus. Aí o demônio soltou, irmão. Pum! Quase que eu capote é para cima, para dentro da igreja, né? Ainda bem que eu estava esperto no movimento. Não, o barulho que deu ali, quebrou o piso, aquele negócio todo, mas obedeceu. Ele não tem saída, ele tem que obedecer. Ele pode resistir? Pode e vai resistir. Só que a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Porque toda língua tem que confessar que só Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não tem mais ninguém, só Ele é o Senhor. E Satanás sabe que quando você é consciente do que você tem, por isso que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele está lá na entrada do templo, com aquele homem paralítico, o homem pediu para Pedro o quê? Uma esmola. Pedro tinha, naquele tempo a moeda era prata ou ouro. Pedro tinha? Não tinha nem real, nem euro, nem dólar. Não tinha nenhuma moeda. Mas diz assim, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que é que Pedro tinha? O nome de Jesus. E quando o homem recebeu o que Pedro tinha, o que aconteceu com o homem? O que aconteceu? Atos 3,16, coloca aí na tela, por favor. Vamos dar uma olhada o que foi que aconteceu. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Onde foi aquele homem? Era paralítico, né? Desde o ventre de sua mãe. Onde foi que aquele homem foi curado? Na fé, no nome
de Jesus. Pedro não deu para ele um rolo da Bíblia e nem um azeite ungido. Pedro não deu um sal grosso para ele. Pedro ensinou a ele que o que ele tinha recebido, se o paralítico recebesse aquilo que ele tinha para dar a ele, o paralítico teria uma saúde perfeita. E o paralítico fez o quê? Recebeu o que Pedro deu. E o que Pedro deu, deu a ele o quê? Uma saúde perfeita. Como Deus pode te dar um casamento perfeito, uma família perfeita, um lar perfeito, finanças perfeitas, se você souber o que é que há, o que é que tem, o que você recebeu, o que Jesus de fato é. Neste nome, Ele nos deu o que a gente precisa ter na vida.